Renato, é assim, ó, vamos lá. É uma questão muito de fases, né? Questão de estilo de vida, questão de fases da vida. Cara, não é uma coisa fácil, tá? Não é uma coisa simples de se falar, de se mostrar, de se ensinar. É uma coisa bem complexa, inclusive. Por exemplo, né? Que idade tu tem? Eu tenho 23. Cara, tu tem 23 anos, eu tenho 33. Eu tenho 10 anos a mais Uhum. que tu, né? Cara, são fases totalmente diferentes. Eu tenho um vídeo que eu falei do seu José, né? Um vídeo do seu José que é um senhor que trabalhava na fábrica comigo na época que eu trabalhava na fábrica, né? Uhum. E eu lembro que eu tinha 21 anos, cara. E eu conversava sempre com ele na época que eu tava fazendo a minha casa. E eu dizia, nossa, cara, eu trabalho, trabalho e não me sobra dinheiro, seu José. Cara, parece ser mentira, parece ser uma parábola inventada isso aqui, mas não é. E ele dizia assim, cara, é que não tá sobrando, eu não... Daí o cara... Daí, na verdade, ele disse assim, ó, cara, não te sobra? Como que não te sobra dinheiro? Ele disse, eu não tenho com que gastar o meu dinheiro. Ele falando, né? E aí eu Uhum. disse, cara, mas como é que te sobra dinheiro, velho? Eu falei pra ele, né? Ele disse, cara, mas eu vou gastar dinheiro com o quê? Eu já tenho tudo. Ele falando, olha só a primeira virada de chave, né? Primeiro estalo. Claro, ele já tinha 68 anos, né, cara? E o cara tava trabalhando na fábrica ainda, mas ele era dono, ele era sócio, era um ateliê pequeno, né? E ele Uhum. dizendo, eu já tenho tudo, eu não tenho mais com o que gastar meu dinheiro. Aí eu, cara, foi a primeira virada, assim, pra mim, é claro, cara. A gente só gasta menos dinheiro quando a gente já tem tudo, entende? Só que não tem como tu com 23 anos ter tudo. Cara, tu ainda não Total. comprou, eu não sei como é, o que que tu já tem, né? Mas daqui a pouco tu ainda não fez tua carteira, tu não comprou teu carro, tu não tem a tua casa. Cara, nessa tua fase, tu vai estar pagando a pressão num carro, tu vai estar pagando um aluguel, tu não tem nada ainda, pô. Eu era o Renato com 21 anos, era assim, eu não tinha as coisas ainda. Por isso que eu digo, aí começa a primeira virada. O cara não tem nada ainda, é claro que ele vai estar gastando dinheiro, né? Eu já tenho meu carrinho, já tenho minha motinho. O que, que é o papel do cara que já tem tudo? Não ficar gastando dinheiro com idiotice. Tu já tem a tua casa, teu carro, tua moto, já fez tua carteira. Cara, agora é hora começar a pensar numa aposentadoria, começar a pensar numa renda passiva que vai te deixar tranquilo, né? O dinheiro em forma de liberdade. Então, eu não tenho mais gasto por quê? Eu não tenho aluguel, eu não tenho a prestação de um carro para pagar. É isso que é o viver com menos. E não necessariamente porque eu digo que consigo viver com R$ 800, eu consigo. Já fiz vídeo aqui no canal mostrando os meus gastos, né? Não é por isso que eu vivo com 800. Hoje eu gasto ali uns R$ 1.200 por mês. Eu aumentei um pouquinho, né? E, cara, ainda é muito pouco. Eu sei que ainda é muito Uhum. pouco. Mas, cara, não tem prestação de carro, não tem aluguel. O meu dinheiro, ele sobra todo. É muito diferente, são fases da vida diferentes. E aí o cara que ele vê o meu vídeo, ele critica porque não sabe, né? Ele pensa assim, cara, não tem como viver R$ 800 com R$ 800. Mas ele paga 1.100 só de prestação de um carro. Daí não vai dar mesmo, entende? Meu filho, são fases de vida diferentes, né? Só que o problema é o quê? O problema é o cara com 33 anos vivendo ainda como um cara de 21. Né? O cara ainda tá pagando aluguel, o cara ainda tá pagando a pressão de um carro alto. Como é que vai viver com R$ 1.000? Nunca vai acontecer. Nunca, né? E sem Sim. contar que aí a gente já entra no lado da renda passiva. Né? Esse cara, para ele poder viver com R$ 2.500 por mês, ele vai ter que ter um patrimônio acumulado, fazendo conta básica hoje, né? Que a gente está com uma Selic alta, 1% ao mês, tu dá um chute numa pedra, cai um investimento que te paga isso, né? Uhum. Então, por baixo, ele vai ter que ter uns R$ 250.000 investidos para ganhar esses R$ 2.500 por mês. Só que se ainda não for suficiente isso para ele, onde é que ele vai parar? Um pobre não vai conseguir do nada R$ 1 milhão para viver de renda, então ele tem que baixar o custo, né? Se contentar com o que tem. Então são fases, cara, são fases, né? Então Sim. seja o seu José, né? Construa as coisas, tenha tudo o que tu precisa e sossega o facho, né? Sossega. Não fica toda hora reformando casa, aumentando casa, comprando carro, trocando isso e aquilo. Cara, esse que é o mal do pobre. Ele não sossega e não é feliz com o que ele tem, entende? E aí ele tá sempre correndo atrás da máquina, o cara já não ganha muito dinheiro, né? E daí ele não otimiza o que tem, não consegue ganhar mais, cara, vai morrer na míngua, entende? Não tem o que Uhum. fazer. Cara, é complexo, né? E até fazendo um papel, tipo, de questionar isso que você disse, Tem que ser o advogado do diabo mesmo, né? porque Tem que ser. assim, é complexo porque, cara, todo mundo é muito diferente. Eu vou falar por mim, assim, eu tenho 23 anos, eu não tenho a carteira do motorista, tô começando a fazer agora, que me faz falta. Eu não tenho carro, não tenho casa também.
Tenho sorte de conviver com quem tem, então isso nunca me faz falta, assim, nunca me fez falta nenhuma dessas coisas, né? Então, acho que existem os privilégios que cada pessoa tem, né? E Uhum, aí, por outro lado, eu também não consegui guardar muita coisa até hoje. Por quê? Porque, e o futuro vai me dizer se eu tô certo ou errado. Mas eu uhum, arrisquei muito até aqui. Então eu comecei a empreender com 17 anos, eu criei um negócio e tal. Cara, tomei um baita de um prejuízo quando a gente fechou o negócio. Então, assim, eu diria que financeiramente eu perdi os últimos 4 anos do meu trabalho com o uhum, negócio que fechou. Cara, me dói um pouco. Falar, cara, se eu tivesse investido numa em algum investimento, né, numa renda passiva, em alguma coisa assim, nossa, eu já poderia ter tanto. Cara, eu fui, como o povo diz, all in. Coloquei tudo que eu tinha para tentar fazer dar certo. Acabou que aquele negócio não deu. Do outro lado da moeda, eu acho que, pô, hoje eu conheço muito mais, eu não me arrependo, cara, que bom que deu errado cedo, né? Mas uhum. é um exemplo de fase de vida. O meu irmão, no dia que ele fez 18 anos, ele fez a carteira. Pouco depois, ele já tinha um carro. E hoje é uma preocupação a menos para ele. Aí vai ter o cara de 20 anos que já quer comprar um carro que tem a prestação de 1.000 e pouco. E aí eu vou ter que fazer um papel que geralmente eu não gosto de ficar dizendo que é certo e errado, mas eu tenho dificuldade para achar isso algo inteligente de se fazer, cara. Pô, Uhum. que a grande maioria da galera deve. O quê? Eu não sei esse dado, mas sei lá, acho que a grande maioria dos brasileiros não ganha mais do que R$ 2.500 em média por mês, né? Uhum. E aí, se você já compromete metade disso com carro, acho que já fica complicado. Mas só fazendo isso, né? Porque eu com 23 estou no cenário. Eu acho que com 33 devo ter já alguma coisa assim. Pô, eu tenho um carro, então não preciso mais comprar. Pô, eu tenho uma casa, então não preciso mais comprar. E aí o mensal não precisa ser tão alto, né? E acho que Uhum. essa é a tecla que a galera bate, porque eles olham lá e falam, tá, beleza, R$ 800 aí que você tá gastando por mês, mas 800 é só meu aluguel. E de fato Uhum. é, né? Pô, praticamente qualquer lugar aí, 800 é só aluguel. Então, não sei, eu acho que o papo é realmente a pessoa, ela entender o contexto, né? Tipo, de que fase de vida e tal. E não sei, cara, disso, tipo, se você também já teve nessa posição de tá, quando você gastava mais, se teve um momento que você gastava muito mais, se você ainda conseguia guardar alguma coisa ou não? Nossa, cara, assim, ó, dá pra fazer 3 horas com tudo que tu me perguntou e falou, fazer 3 horas de vídeo, cara. Mas assim, vamos lá. Cara, já tive nessa tua fase, né? Eu já tô com 33, então eu lembro perfeitamente dos meus 21, 23 ali, nem faz tanto tempo assim, né? Tá falando de 10 anos. Sim, pô, E, nossa. cara, eu lembro que não me sobrava nada. Quando eu tava fazendo a minha casa, eu não fiz financiamento, né? Eu fiz um vídeo sobre isso no canal lá também. Eu não fiz financiamento, né? Não peguei empréstimo, então eu comprei a minha casa por etapas, né? Claro que eu tive um privilégiozinho, né? Meu pai tem um sítio, eu construí, não é nem vizinho, tá? É longe. E por isso eu me propus a construir aqui, eu não queria ficar perto de parente, né? E eu tive essa janela. Então, só que eu tive o mérito de fazer a casa, né? Eu gastei, cara, hoje ela vale uns cento e poucos mil, mas na época eu gastei Uhum. 60, né? E, cara, foi 60 mil que eu lembro que eu não tinha dinheiro pra nada. Aquela época, se eu visse um vídeo de um cara falando que gastava R$ 800 por mês, eu surrava o cara. Entende? Mas porque eu não entendi ainda. Entende? Então, o cara que vive com R$ 800, ele não pode estar fazendo caso, não pode estar fazendo casa, não pode estar comprando carro. Ele já tem que ter passado por isso, ou ele não fazer casa e não comprar carro, né? Então, ou tu abre mão de fazer essas coisas, porque é uma opção também. Tu pode viver, tu pode viver só para fazer patrimônio e transformar isso em renda passiva. Tem um exemplo do meu primo, tá? Meu Uhum. primo, ele começou a investir um pouco antes que eu e ele me apresentou os investimentos. Ele tem uma puta grana guardada, né? Ele paga aluguel, não tem carro, né? Uma opção dele, podia ter carro e podia ter casa. O que ele fez diferente? Ele optou só por construir patrimônio. Esse patrimônio hoje, ele não abre o jogo, e eu não vou falar nome, então acho que não tem problema, mas eu sei que é mais que o meu, né? Ele tem a mesma idade que eu, 32, ele tem quase 33 ali, uns meses mais novo.
E, cara, ele tem, eu chuto, uns 300, 400 mil reais investidos. Isso deve gerar de renda para ele entre uns 3 e 4 mil reais, dependendo do que ele tem investido. Com esse dinheiro, ele paga aluguel, né? Ele paga uns 1.200 de aluguel aqui na cidade, mora perto do centro, uma casinha mais ou menos, né? E podia pagar uma prestação de carro com esse dinheiro. Então, quando tu é novo ainda, e tu ainda é novo, tu tem essas opções, né? Só que tu tem que fazer alguma coisa. O que eu acho que tu não pode fazer, né? Mas que bom que tu fez e já deu errado, é o all-in, né? O all-in, cara, é a pior coisa que alguém pode fazer, que nem a gente, né? Que não tem muito dinheiro. O cara que é ricaço, beleza. Só que também tem um outro ponto, né? Tem muita gente que dá all-in e dá certo, né? Sim. Só que o problema é que as pessoas pegam a regra... Cara, eles pegam a exceção... Não, eles pegam a regra e não a exceção, né? Não, mentira. A exceção e não a regra. Pegam a exceção e não a regra. Exato. Né? Então, o que é estatisticamente falando, o que dá mais certo? Tu fazer o básico bem feito. O que normalmente dá errado? Tu dá all-in, né? Então, cara, esse negócio de dar all-in é complicado. Por isso que eu sempre prego pelo plano B. Tu podia ter feito tudo isso que tu fez, e não tô te julgando, cara. A gente tá tendo um papo super leve, né? A gente tá aqui pra ajudar. E o que eu acho que tu deveria ter feito, né? Tu ter tido o plano B e mantido ele, né? Por isso que eu não gosto do all-in. Se tu tivesse nesses 5 anos investido, sei lá, cara, 200 reais por mês, né? Num investimentozinho que ia estar te rendendo, ele não tivesse feito cagada, não ter perdido o investimento, né? Podia ter investido tesouro direto, né? Uma LCI, uma LCA, um CDBzão, né? Que tu pode investir em, cara, zero. A gente não diz zero risco, porque nada é zero risco, mas praticamente zero, quase que nem uma poupança. E hoje tu tem um patrimônio legalzinho já te rendendo uma renda passiva de uns 300 reais por mês. Sim, né? pô. Então, não ia ter te feito tanta falta naquele momento, tu ia ter conseguido ter feito teu projeto igual, só que paralelamente tu ter investido em alguma coisa e tu ter tido algum resultado agora quando tudo deu errado. Né? Então, eu sou favorável a essa opinião. E, cara, por incrível que pareça, as pessoas olham pra mim, pô, o Evandro juntou essa grana, não fez nada. Cara, eu fiz tudo o que eu precisava. Eu fiz faculdade, sou formado em geografia, então eu tenho curso superior, né? Não exerço, mas tá ali, não tá livre. Se um dia eu quiser ir para uma escola de novo, quando o professor voltar a ser valorizado, talvez eu dê aula, já dei por 6 meses, não curti o sistema público de ensino, cara, ia virar só em estresse, sair fora, né? Optei pelo quê? Construir patrimônio, gerar riqueza e viver de renda. Cara, eu vi que ali ia ser o meu resultado, entende? Mas fiz faculdade, fiz carteira de carro e moto, né? Fiz curso de informática, curso técnico de informática. Cara, eu fiz tudo o que eu precisava. Só que, paralelamente, o meu plano A era os investimentos. Para mim, não foi o plano B os investimentos, né? Então, o plano B foi o resto, entende? Então, cara, eu fiz tudo o que eu precisava, né? Eu sempre volto a falar que eu não andava que nem mendigo, nunca andei a pé. Cara, eu tenho moto desde os meus 17 anos. Eu não tinha nem carteira, eu já tinha moto. Uma motinho, cara, era 2013 ali, eu tinha uma motinho em 2008. Né? Então eu já tinha uma motinho de 4, 5 anos de uso, quase nova, né? Cara, eu tinha 13 mil quilômetros da moto, era nova praticamente. E eu já procurava formas naquela idade, né? Como os meus 17, 18 anos, formas de investir, de fazer o meu dinheiro criar valor, ou, cara, pelo menos não perder, investir mesmo. Na época eu não tinha a ideia de renda passiva, de geração de renda, né? Mas eu queria investir, não queria deixar o meu dinheiro ao Deus dará. Comprei uma moto com 17 anos, cara. Negócio que desvalorizava, né? Mas foi melhor do que gastar o dinheiro com porcaria. Sim. Entende? Né? E aí, com 18, no dia que eu fiz 18 anos, eu fiz minha carteira. Então, cara, esse papo assim, tem que viver que nem mendigo para investir, não é nada disso. Não é nada disso. Só que a galera desconsidera o fator longo prazo. Né? O poder, cara, que 200 reais por mês tem jogados no longo prazo, eu digo 10, 15, 20 anos, cara, tu tá com 23. Se tu começar a investir agora 300 reais por mês até os 33 anos, cara, tu vai ter uns R$1.000 por mês descontado já a inflação. Cara, R$1.000 por mês paga um aluguel com 33 anos, né? E tu vai ser um garoto ainda, olha só, cara, Sim, um garoto ainda. Entende? Então a galera desconsidera. Cara, o meu conselho realmente é esse, né? Faz tudo o que tu precisa fazer,
cara, não deixa de viver. Eu também ia numa juventude, eu ia na igreja, assim, né? Eu tocava bateria, toquei bateria, eu saía com a galera nos retiros, não me privei de nada, cara. Mas sempre tinha a graninha do aporte, dos investimentos, da poupança, quando eu não conhecia investimentos. Sempre tinha o dinheirinho guardado para fazer a carteira, né? Sempre andei com carro de valor baixo, motinho primeiro, né? Carro é bem depois, quando tu já tem uma grana relativamente te bancando tranquilo, né? Mas uma motinho, cara, pro cara não andar a pé e ter uma liberdade é bom demais, cara. E para com esse Sim. papo aí que a galera fala, vai se matar e vai morrer. Cara, pelo amor de Deus, tu pensar nisso aí, tu não vai fazer nada, cara. Vamos falar a verdade, é mais uma desculpa para quem não... O cara não tá disposto a seguir o caminho, então deixa eu inventar, vou só falar isso aqui para dizer que não, né? Cara. Cara, legal, porque eu acho que eu ia falar que a gente talvez tenha caminhos diferentes, mas a gente não tá, se falando de idade, assim, tem 10 anos de diferença pela conta, pela frente. Daqui a pouco, com 33, eu vou ter feito exatamente a mesma coisa que você, e eu acho Mas que olha só, pode Renato, ser esse caminho, cara. eu comecei, cara, a investir com 26, mano. Pois Eu é, nunca ganhei muito dinheiro, cara, só que eu foquei, entendeu? Eu total. foquei. É isso que eu ia dizer. E como você disse no primeiro vídeo, ainda teve um momento ali que você falou que você terminou o relacionamento, que você meio que teve que começar tudo de É, volta, subir essa montanha de volta, né? E eu penso exatamente. que eu sempre curti esse assunto, cara. O primeiro trabalho que eu tive de carteira foi com 15 anos. Nem podia, mas daí eu fui por meio de um programa que tinha lá na cidade e daí eu consegui. Só que eu já trabalhava antes disso, e não é, meu Deus, trabalhei desde... Não, mas simplesmente eu trabalhava. Eu fui incentivado, queria ganhar meu dinheiro, né? E eu lembro que com 15 anos eu já assistia Primo Rico, Bruno Perini, na época que eles estavam ainda nos Mas, primórdios lá, né? Desde, acho que sei lá, eu devo ter lido um Pai Rico, Pai Pobre com essa idade, eu sabia que eu tinha que guardar, eu sabia que, igual eu falei no outro vídeo, cara, pelo menos 10%, e foi sempre o que eu contei para mim mesmo, cara, se daqui para frente, pelos próximos 10 anos, eu simplesmente fingir que eu ganho 10% a menos. Tipo, eu ganho 3 mil? Não, eu ganho 2.700. Esse 300 nem existe. Se eu simplesmente fizer isso por 10 anos, cara, eu vou juntar uma grana legal. Eu sempre soube disso, desde os meus 15, e eu não fiz. Eu digo assim, na verdade eu fiz por um bom tempo, dos 15 até os 18 ali mais ou menos eu juntei, investi tudo para iniciar um negócio. Depois, eu até fiz um vídeo esses dias no canal, que eu fui um pouco apelativo no título de falar, quebrei um negócio de 1 milhão, mas realmente foi um negócio que faturou bem mais do que isso, porque a gente teve um negócio por 5 anos. É uma coisa que a galera às vezes não sabe. Qualquer negócio de esquina faz 1 milhão no ano. Tipo, que nem no meu caso foi uma hamburgueria, né? Cara, toda empresa faz bastante dinheiro. O quanto essa empresa retém de dinheiro é outra conversa. Fazer a dinheiro faturamento é muito diferente de é lucro, né? muito diferente. Mas assim, eu tive essa sensação de ver bastante dinheiro passando em caixa e eu terminei, não foi com zero, foi com saldo negativo. Uhum. Isso 2 anos atrás, não, um ano e pouco atrás. Então, 1 ano e pouco atrás, eu parei e falei, cara, pô, desde os 15 aqui, e não é que eu tô zerado, é que eu tô com saldo negativo. Só que aí que tá, cara. Acho que a vida tem suas maneiras diferentes das coisas acontecer. Aprendi muito, de lá para cá resolvi isso. Graças a Deus hoje já consegui dar uma boa volta por cima, cara. Invisto, tenho minha graninha guardada. Eu acho que no longo prazo eu vou seguir um caminho parecido igual como eu voltei a me interessar nesse assunto, cara, de renda passiva e tal. Já estou construindo de volta isso que eu tive lá atrás e acabei dando o famoso all-in, né? Mas é bom, cara. É bom pelo menos agora ter essa noção. E aquilo que está no livro, lá no Pai Rico, Pai Pobre, te falando, cara, você vai ler, você vai entender, mas muitas vezes você, tipo, entender mesmo você só vai quando fizer, cara. Porque eu É. sabia disso. Eu sabia disso com 15 anos, que eu deveria pelo menos um pouquinho guardar. Pelo menos um pouquinho. E eu não fiz. Agora eu tô de volta, não. Beleza, agora vamos iniciar isso aqui de volta. Como eu falei, graças a Deus também, de lá para cá, muita coisa melhorou e muito, cara. E aí, às vezes, eu vejo, talvez eu não tivesse bem hoje se eu não fosse esse capote que a gente tomou ali atrás, né? A vida Digo tem mesmo. seus caminhos, cara. A vida tem seus caminhos.
E eu fico feliz que deu ruim, porque deu ruim numa coisa para dar muito certo em outra. Mas, Não, e que bom que deu ruim logo, né? que bom que deu ruim cedo. É. Isso eu tenho muito. Cara, se for para dar errado, por Cara, mais que eu tenha levado 5 anos até fechar o negócio, eu fechei o negócio com 22. Então, cara, tá de boa. deu tudo, na verdade, agradece que deu tudo certo pra ti, né? Porque eu, com os meus 33 agora, cara, eu já brinco que eu tô atirando com chumbo fino, né? Cara, eu tenho que pegar, por isso que eu tenho uma carteira tão diversificada, né, cara? Eu Aham. tenho mais de 50 ativos na minha carteira. E tu falando ali, puxando o gancho com o pai rico, pai pobre, né? E aí a gente pode puxar uma mescla junto com o Barsi, né, que é o maior investidor, pessoa física da Bolsa, né? O pai rico, pai pobre, ele fala em comprar ativos, né? E juntando com o Barsi, o que o Barsi fala, né? Que ele nunca optou por abrir um negócio, né? Por Uhum. mais que ele tenha a AGF, hoje a Ações Garantem o Futuro, isso é a ideia da filha dele, né? Que tá mantendo aí a ideia, usando a figura do Barsi. Mas o livro, ele ensina a comprar ativos e ter menos passivos possíveis, né? Só que o que são os ativos? Os ativos são negócios, né? São coisas que trazem dinheiro para o teu bolso, né? E usando isso no método Barsi, né? Ele fala que ele prefere investir em negócios grandes, perenes, investir em grandes empresas, né? Do que montar um pequeno negócio, né? Porque a barreira de entrada, cara, ela é muito grande, tu sabe, né? Tu vai abrir uma hamburgueria, já tem aqui na minha cidade, tem 500. Tu vai abrir uma Sim, loja de roupa, meu Deus, o pessoal só compra mais roupa na Shopee, né? Na Shein. Tu vai fazer uma loja de eletrônicos, todo mundo só compra eletrônicos na Shopee, no Mercado Livre. Então, o negócio está muito mais restrito, né? E varejo, a galera não compra por atendimento, a galera compra por preço, ainda mais no Brasil, né, que a galera ganha muito pouco, todo mundo só quer saber de preço. Então, se tu não tem como competir hoje, tá muito complicado, né? Então, é muito melhor tu investir em grandes negócios. E o que é a beleza do investir em grandes negócios na Bolsa de Valores? Cara, tu consegue comprar um grande negócio com uma ação de R$ 4. boa. E a galera menospreza isso de uma maneira que eu não consigo entender, cara. Né? Tu compra um fundo imobiliário que vai te trazer renda passiva pro resto da vida com 10 conto, cara. Entende? Então, o que é a beleza do negócio pro pobre? E aí tem uns coaches idiotas aí que falam: Bolsa de Valores não é para pobre. Puta cara idiota que fala um negócio desse, sabe? Eu fico arrepiado de nojo num cara desse. Porque ele tá tirando, né, a vantagem que o pobre tem de construir patrimônio. Porque eles dizem assim, o cara ganha pouco, não tem que investir em bolsa. Mentira, cara, mentira. Né? Porque se o cara não conseguir, se ele esperar ter muito dinheiro para investir, não vai investir nunca. Porque às vezes a realidade a gente tem que ser justo, cara. Às vezes o pobre, ele não deixa de ser pobre. Ele vai ele vai melhorar de vida, né? Então, às vezes, Sim. uma rendinha passiva de um investimento pingando R$ 500 por mês para ti, cara, faz toda a diferença de um cara que ganha 2.000 para ganhar 2.500, né? E Isso são tu duas consegue coisas, né? pouco, né? E a galera antigamente comprava aí uma casa para alugar. Cara, como é que tu vai fazer isso hoje? A galera não consegue comprar uma casa para morar, vai comprar uma casa a mais para alugar. Não dá, Sim. entende? É muito difícil. E na bolsa não, cara. Tu investe R$ 100 esse mês, 50 mês que vem, tu vira um grande, tu vira um pequeno sócio de um grande negócio, Sim. né? Então São. perfeito, cara, é perfeito. Acho que aí tem aquele negócio de. Se você está recebendo R$ 300 por mês de renda passiva, primeiro, isso aí já vai pagar ali umas contas da pessoa. Ela pode olhar assim: vai pagar a minha internet, a minha água e a minha luz. Eu acho que deve ser mais ou menos o que eu ou a galera que eu conheço gasta nesses três por mês, né? Tipo, aqui Uhum. a internet é R$ 100, a luz deve dar uns 60, a água talvez um pouco mais, por aí. Cara, é isso aí. Aqui É, no RS também. e aí é até mais barato, se não me engano, a internet, né, que você Cara, a falou. internet aqui, a fibra ótica, eu pago R$ 90 há 5 anos. Os Pois caras é, nunca reajustaram nem a inflação, cara, em 5 anos. Eu não sei como eles fazem isso. não sei como, Loucura. né? Pois Porque a é, concorrência bate na porta, né? Se eles aumentam, eu exatamente. troco, então eles deixam, né? Exato. E aí, no caso, a pessoa ela pode ver que ela vai pagar essas contas, ela pode ver que, vou usar esse rendimento aqui para mim, para lazer, sei lá. Esses 300 eu vou, vai ser para o meu lazer, ou não vou usar para nada, eu vou reinvestir, vou fazer o efeito bola de neve funcionar, né? E aí Uhum. eu lembrei de uma coisa, e o fato, outra coisa que se tem 300 vindo de renda passiva, significa que tem, fazendo a conta muito de padeiro aqui, tem uns 30 mil. 30 mil guardado.
fazendo a conta mais simples possível, né? Que é por aí mesmo. Cara, aí ela já tem paz, né? Se a pessoa não tem nada e a pessoa tem 30 mil guardado, acho que a diferença de paz na hora de deitar para dormir, na hora que fica um Nossa. pouco doente, na hora que fura um pneu, é outra parada, né? E 30 mil, vamos ser sinceros, não é muito dinheiro, né? Tem muita Uhum. gente que faz isso aí por mês. Pro cara levar anos para juntar, não é muito, mas já é o suficiente para trazer paz para a pessoa, já é o suficiente para. O meu pai, ele trabalhou um tempo na Klabin, um bom tempo, eu acho. E Massa, sou aí, investidor da Klabin, viva a Klabin. pois é, e aí, desde os meus 15 anos, eu já tinha esse papo, e eu às vezes falava pro pai, vem aqui assistir comigo, e mostrava um vídeo. Só que meu pai era meio anti-coach, né? O que esse cara tá falando? Isso aqui e tal. E daí, eu vivo falando esse papo com o pai, bora investir, bora comprar umas ação, bora. E eu sempre tive dificuldade de fazer, porque realmente, né, o cara vai entrar no aplicativo e dizer que vai comprar uma ação de uma empresa, é difícil de acreditar para alguém que não é habituado, né? Até que um dia eu pensei, essa é uma boa ideia. Eu falei pro meu pai, ó, o senhor trabalhou ali? Sabia, eu não sei quanto que é uma ação da Klabin, mas deve ser o quê? Cara, Uns tá 30? tá 13,70 agora, eu acho. Ah, Mais não é ou menos. mais? Não, era 4 e pouco, mas caiu, né? Cara, talvez tenha sido até de alguma outra que eu falei para ele que era uns 30, mas nesse caso, o que eu disse para ele. Pode ser que era a ação, tem a ordinária, preferencial e a outra, né? Acho que tem essa diferença, né? Porque eu lembro que eu falei mais ou menos isso para ele, pai, tá vendo aqui, ó, com trintão, você tá comprando um pedacinho da Klabin. Aí o que eu falei para ele? Eu expliquei É a como se Unit. explicasse pra A uma Unit, agora criança, né? já me fugiu da cabeça, é a ação Unit, né? A Unit é um É, conjunto de ações preferenciais e talvez ordinárias. seja isso, porque eu lembro que foi mais ou menos esse valor. Daí eu falei pro pai, imagina que você vai deitar para dormir e essas fábricas, né, que você trabalhou por um tempo, a partir de agora um pedacinho dela vai estar trabalhando para você. Já parou pra pensar nisso? E aí, com isso, eu convenci ele. Ele foi lá, criou uma. Ele não, né? Eu fui lá, criei uma conta para ele. Aos poucos a gente começou e tal. Mas é legal, cara. Porque se você pensa de maneira prática, vou investir 1.000 para, sei lá, ter de renda passiva uns 10, 9, 8 por mês. Não é muito, não anima tanto. Mas você parar pra pensar, cara, eu vou estar deitando para dormir e um pedacinho daquela empresa vai estar trabalhando por mim, cara. Isso é massa, cara. Por mais que Cara, às vezes os valores sejam pequenos, né? Mas que é legal cara. mas, cara, e tu pensa que a Klabin tem mais de 100 anos de existência, né? Tem várias ações na bolsa e a gente tá falando de um mercado minúsculo, cara. A bolsa brasileira cara, nem a ponta do iceberg perto do que a gente tem para investir no mundo, né? Tu vai para ações americanas, então tudo que a gente tem em cima da mesa aqui é quase tudo produzido pelo mercado americano, né? É uma empresa grande da bolsa americana vale o valor de todas as empresas brasileiras. E a gente está num momento bem ruim que várias ações brasileiras estão fazendo a OPA, né? Que é o fechamento de capital, saindo da bolsa, né? E a gente está diminuindo o mercado ainda mais, por causa da alta taxa de juros, né? Cara, está um momento bem complicado, né? Mas ações não vão sair fora, o mercado de capitais ele gira em torno disso, é uma forma barata de captar dinheiro né, para as empresas Sim. crescerem, então é legal Não vai demais. parar do dia para noite, né? Não, isso não existe, né? Não tem como. Todo país que se preze, ele tem um mercado de capitais, né? Até a Sim. Venezuela, por mais que passou por tudo, a Argentina tá lá, tá funcionando. A gente não desvaloriza, mas a empresa continua gerando dinheiro. Cara, não tem como viver sem empresas, né? Tudo que a gente tem, que a gente vê, é produzido por uma empresa. Então, o governo pode estar ruim como for, o país ruim como for, a empresa ela vai ter que, né, continuar botando produto no mercado, a gente precisa consumir. E as empresas, tu virando sócio delas, tu participa desse crescimento e da distribuição de lucros, né? E, cara, é Sim. lindo demais, né? É muito bom ser sócio de empresas e é a forma barata e fácil, democrática de um pobre construir patrimônio, cara. Não tem forma melhor que eu veja, assim, do que isso, né? E o bom é que tu tá exposto de forma diferente à taxa de juros, né? Porque quando tu investe na renda fixa, tá totalmente atrelado ao mercado não, a taxa de juros Selic, né? Que tá 14,50 agora e não cai nunca, né? Então tá deixando o preço das ações lá embaixo. Só que agora a galera da renda fixa tá ganhando muito dinheiro. Só que Sim. quando isso se inverter, em algum momento
vai ter que se inverter, porque as empresas não aguentam mais pagar esses juros. A gente não aguenta, né? Vai financiar um carro hoje, vai financiar uma casa. O brasileiro está totalmente sufocado justamente por causa dessa taxa de juros, né? Só que quando essa taxa se inverter, a galera que está investindo em bolsa vai ganhar muita grana, cara. É uma transferência de renda brutal, brutal, tá? Se a gente ir para uma taxa de juros de 8% ao ano, o governo fazer a lição de casa, que é um negócio difícil, mas uma hora pode acontecer, né? E a gente cair essa taxa de juros, cara, tu vai ver bolsa decolando, né? A galera que comprou agora, segurou, e a galera tá tendo muita paciência, tá? Eu, desde que eu comecei a investir, a taxa de juros subiu e não caiu mais. A gente está num momento ruim. A galera investe em fundo imobiliário, investe em ações para valorização, e em valorização a galera não está ganhando dinheiro, está ganhando em dividendos, né? E tá bom para construir patrimônio porque tá tudo muito barato. Só que quando isso se inverter, meu amigo, não é papo de coach, cara, não é papo de primo rico, não é papo de Bruno Perini. Isso vai ser uma transferência de renda brutal, tá? Vai ter ação que vai decolar, vai ter fundo imobiliário que tu nunca mais não, porque o Brasil está sempre cheio de crise, né? Mas vai demorar para conseguir comprar tudo baratinho como está agora. Sim, eu sou mais da microeconomia, eu presto atenção mais nas coisas pequenas, então eu não entendo tanto dessa parte, mas você acha que, mas entrando um pouco nessa parte, você acha que tem chances disso acontecer, tipo, sei lá, nos próximos 5 anos? Porque, cara, desde que eu me entendo por gente, aí, desde que eu comecei a prestar atenção, essa taxa só sobe. Teve uma época ali que deu uma caidinha, e depois voltou e sobe, sobe, sobe. É porque tu é novo ainda, né, Renato? Mas assim, ó, quando eu comecei a investir na pandemia, em 2020, 2019, 2020, eu acho que era 2020 ali, podia fazer uma pesquisa agora, mas é por ali. 2020 estava 2% a taxa de juros. Ah, 2. é? Governo Bolsonaro. Em 2020? 2%. Então eu lembro errado, porque Brutal. nessa época eu já tinha um interesse por essas coisas de investimento, só que É que na minha subiu muito cabeça era rápido. mais. Ah, É que talvez seja por isso. subiu muito rápido. Ficou ali uns 6 meses em 2%, aí começou a subir, 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 subir. Caraca. Veio Covid, ferrou com o mundo inteiro, né? E o Brasil, como já não é lá aquelas coisas, né? Teve que subir muito rápido a taxa para conter a inflação. E é um negócio assim, que não dá para baixar na canetada. Quem entende de economia, que não é esquerdista, e me desculpa os esquerdistas, mas a ideia de economia deles é totalmente errada, né? Não é à toa que a gente não consegue baixar essa taxa de juros nunca, né? Então, a taxa de juros ela é um prêmio que o país paga pela cagada que faz, né? A grosso modo é E isso. para baixar vai ter que parar de E fazer para cagada. baixar vai ter que parar de fazer cagada. É. Para qualquer um entender é isso. Entende? Ah, Evandro, pode baixar, o governo podia conversar com o Banco Central para baixar? Podia. Mas aí o que adianta baixar a taxa de juros e a inflação disparar? A gente já viu o preço de carro novo subir 100% em 5 anos. Vocês querem que o preço de carro zero suba 500%? A gente quase não viu isso na alimentação. Porque graças a Deus, e mesmo assim todo mundo está reclamando. Mas, pô, a alimentação foi o que menos subiu em 5 anos. Pega plano de saúde, educação particular, pega Carro, passagem eu acho que é um aérea, dos exemplos mais, cara, foda, né? Porque carro pega subiu passagem demais. aérea, cara, é uns negócios brutal, assim, o aumento de preço. Então, eu arrisco dizer assim, eu sou pobre, tá? Falando um pobre falando aqui. Eu arrisco dizer, e arrisco não, tenho certeza, que pobre é o que menos está pagando o aumento da inflação. Vou falar de novo. Pobre é o que menos está pagando o aumento de inflação, mas é o que mais está sofrendo. Porque pobre tem pouco dinheiro, o rico está se cagando para a inflação, não está nem aí, né? Se tiver a passagem aérea está R$200 e subiu para 400, ele não quer saber, né? A alimentação, então, nem se fala, isso não é nem gasto para rico, né? Agora, pobre, meu querido, se o tomate foi de 5 para 10, ele está lascado, né? Então, o pobre sente mais, mas, elaborando a frase, né? O pobre ele está pagando menos pela inflação, porque o alimento não subiu que nem o resto, entende? O pobre não percebe porque ele não consome passagem aérea, ele não consome, ele não tem o filho na escola particular, ele não tem um monte de coisa que o rico está se ferrando para pagar, né? Só que por que eu sei? Não que eu pague, é porque eu acompanho. Sim, Entende? sim. Eu sou realista, eu não fecho os olhos, né? E aí você pode até me dizer se eu estou errado, e eu posso estar. Se não me engano, é no Pai Rico, Pai Pobre, ou algum livro desse tipo, desses clássicos que tem por aí para finanças, investimentos e tal, que explica essa ideia que eu não sei se eu tô certo, mas pelo menos é diferente do que a grande maioria pensa. Cara, se eu não me engano, é no Pai Rico, Pai Pobre, que diz assim,
a primeira coisa que vai tentar ser feito, seja o governo, seja quem for, para tentar resolver um problema assim, é aumentar, por exemplo, tributos pro rico, né? Pro dono Uhum. de empresa, o que você vai fazer? Vamos jogar nas costas dele, que tem condição de. Só que o que o livro fala? Que é, e eu nem sei se é esse, novamente, mas que justamente esse cara, querendo ou não, ele tem mais poder, ele tem mais dinheiro, ele tem mais conhecimento, mais ferramentas. Ele não vai ficar com esse prejuízo todo para ele. De alguma forma, isso aqui vai ser transferido de volta para você Cara, que tem pouquinho. Então, acho que, e novamente, você me corrige depois, porque, mas o que eu penso, assim, sendo muito simples. Ah, o governo vai lá e aumenta algum imposto para uma empresa e ela se ferra. Ah, beleza, o rico que está se ferrando. Cara, ele vai aumentar o preço do produto dele. Daqui a pouco você vai estar pagando um pouco mais caro aqui no tomate, na roupa. No fim das contas, cara, você vai se lascar igual. Então, não tem muito o que fazer, né? cara, é assim, ó, Renato, até quando tu for fazer o corte, tu toma um pouco de cuidado, porque é fácil ser cancelado pela a esquerda, né? Mas, cara, eu, por incrível que pareça, assim, as minhas ideias são de direita, é claro que são, porque qualquer pessoa que preze pela economia e dê valor para ela e entenda disso, eu não vou dizer qualquer pessoa, porque tem economista de esquerda, né, cara, que eu não consigo entender os caras, assim, juro que não consigo. O negócio cara, é tão básico o que funciona que é ridículo os caras parecer não entender. É ridículo. É uma fórmula exata, cara, é matemática, não tem aqui interpretação, entende? Se o governo gastar demais, ele vai ter que pagar um prêmio maior para captar dinheiro. Não, cara, qual que é a dificuldade de entender um negócio desse, sabe? E o que o governo está fazendo? Está gastando dinheiro a rodo. E não é porque é de esquerda. Se fosse de direita, eu ia falar também. Qual que é a dificuldade? Só que quando a gente fala a verdade, a galera já aponta o dedo. Pô, esse cara aí como é que bebe detergente, os caras. Pelo amor de Deus, cara, tem que abrir o olho, cara. O governo tá fazendo a gente de idiota e não é esse governo. É todos os governos, é o tal do Leviatã que a gente fala, né? Os caras estão fazendo a gente de besta. Eles estão jogando uma cortina de fumaça, né? Quando jogando a culpa pro empresário, pra pessoa que produz, quando na verdade o culpado é eles. Eles estão atrás daquela cortina de fumaça toda dando risada da gente, vivendo que nem reis. Cara, o Brasil, ele é uma democracia para votar. Mas aqui é uma monarquia, pô. Os caras vivem que nem rei. Vivem que nem rei. E a gente é idiota que só paga imposto e ainda fica brigando por político. Quando é que a galera vai entender que o verdadeiro culpado por a gente estar pressionado financeiramente, por a gente estar infeliz no país que a gente vive e não se desenvolve nunca, é por causa do governo, né? E não, de novo, não é esse governo. Só que, na verdade, é esse governo, porque os caras estão governando há 20 anos. De quem que é a culpa? É do cara que governou por 4? E eu não sou bolsonarista, tá? Não sou. Eu prefiro qualquer governo de direita, qualquer um, que seja, pelo menos, tenha, sei lá, cara, o cara saiba falar o nome e entenda de um pouco de economia, já é melhor que o Lula. Eu digo assim, ó, entre o Lula e o cachorro Tião, vota no cachorro Tião. Porque o cara só faz cagada. Entende? E não é porque ele é burro, isso que me dá mais raiva. Cara, vamos ser sinceros, né? O cara de bobo não tem nada, aquele cara ali. Sabe? Ele sabe o que funciona na economia e ele faz errado. Por quê? Porque ele quer se reeleger de novo. O cara é malandro. Esse que é o problema. E os É, governos de esquerda, eles infelizmente não deixam o país se desenvolver. E estão sempre botando a culpa, né? Estão jogando a população contra o empresário, né? Contra as pessoas que produzem, contra as empresas. É conversa de Janja, né? Com a Janja falando que quando aumentou o imposto, não lembro qual que foi o imposto lá, não sei se não foi a taxa das blusinhas, uma coisa assim, ela disse que a gente taxou o empresário, as empresas, a gente não taxou o cidadão. Meu Deus do céu, cara, como as pessoas não é, entendem. é esse Tu o ponto que eu ia taxou a falar, que empresa, tu taxou o produto, quem é que vai comprar o produto? é Cara, exatamente a mesma coisa, né? E né? é o que eu gosto, cara, de tentar manter as coisas simples, assim, igual eu li nesse livro, que eu acho que é o Pai Rico, Pai Pobre, e manter simples, tipo, fez A, 1 mais 1 vai dar 2, fez errado aqui, vai dar ruim aqui. Vai dar Se ruim. começar a fazer certo, se é difícil, provavelmente está certo.
Se é difícil você economizar, provavelmente tá certo. Se é difícil você se sacrificar agora para ali na frente receber algum ganho disso, provavelmente você está no caminho certo, né? Mas É. é bem isso, cara. É bem isso. E aí eu acho que é a questão de. Eu não diria que são poucos, porque tem muita gente que, assim como você está falando sobre isso, né? Mas ainda assim é um jogo desigual, né? A maioria da galera não se interessa pelo assunto, a maioria da galera não vai. Eu mesmo, cara, eu falo assim, eu não busco nada, cara. Eu digo que eu sou bem egoísta, eu quero saber da minha conta. Eu quero E tá saber, certíssimo, tá eu certíssimo. cuido, eu cuido, se eu vou no mercado e eu não compro tomate geralmente, mas se eu vou no mercado e a carne tá mais cara, eu falo, que pena, vou comprar igual, vou trabalhar o melhor que eu posso para que mês que vem eu ganhe mais. Porque, cara, o que adianta eu ficar me importando com o que causou a carne estar mais cara? Eu sei que é importante, eu sei que talvez eu devesse ter um papel melhor, mas, honestamente, não acho que eu vá mudar alguma coisa para alguém. Então, Uhum. eu tento cuidar de mim. Só que na visão ampla, eu acho que isso aí que você falou tá. Pô, é Não, isso, cara, cara, não tu tem tá conversa. certíssimo, porque não tô te chamando de ignorante, mas nesse assunto, tu não buscar o conhecimento, Mas pô, eu sou mesmo. ignorância é uma benção muitas vezes, entende? Porque, Sim, cara, a pessoa que acompanha isso aí fica muito estressado, cara. eu É vejo isso. desgastante, assim. Eu me desgasto, eu me estresso, mas eu, no outro lado, eu sou que nem tu. Eu faço Uhum, tudo o que eu posso, né, pra melhorar e pra, cara, escapar do jeito que eu posso dessa uhum. jaguarada, sabe? Mas eu acho que para você faz sentido, porque hoje o teu YouTube, o trabalho que você faz aqui tem a ver com isso. Uhum. Você não entendeu por que uma taxa Selic aumenta ou diminui? Acho que seria errado é a palavra errada, mas só dizendo, não seria o ideal para quem está conversando com várias pessoas sobre um assunto que é a economia, né? Sim. Então, é claro que você vai se interessar, você vai buscar saber mais disso do macro, né? Por que uma ação vale tanto? Eu não sei por que uma ação vale mais ou menos. Eu tento entender o básico, eu tento entender quais são as boas empresas ali, meio que entender isso. E eu que falei, cuidar o meu dia a dia. Só que o que eu vejo é muita gente que daí eu não sei se benefício também é a palavra, mas você tem um benefício em aprender isso. Porque você tem o teu canal, porque você investe, porque você fala sobre isso. Pô, você tá certíssimo de estar tá ligado no assunto, né? Mas às vezes o cara ele chega de tarde e vai lá assistir aquela notícia e não sei o quê, e não muda nada, cara. E daí para mim eu falo, quer saber? Não quero saber, no fim das Tá contas. certo. Mas, Cara, cara, eu vou te dizer que se eu não acompanhasse, eu também, às vezes até tento me desligar para, mesmo trazendo a informação e o ensino sobre tudo isso, cara, às vezes eu tento me desligar para não me estressar tanto, cara. Aham. Porque é desgastante, cara. Tu vê que o negócio é tão fácil. Cara, o Brasil é muito fácil de resolver, cara. Cara, é ridiculamente fácil. Só que eles não querem resolver. Essa que é a Sim. verdade. Entendeu? A gente É, tem recurso, a gente tem um agro forte, cara, que é exemplo no mundo inteiro, sabe? Que carrega esse país nas costas, cara. Né? A gente tem o primário, que é o agro. Cara, se tu tem comida, tu tem o resto. Né? Se um dia faltar comida, tu acha que onde é que o resto do mundo vai? Vai pro Brasil. Né? A gente tem no agro, a gente é muito desenvolvido. Tecnologicamente, falando, a gente é competitivo porque teve tecnologia e investimento, né? E cara, o agro realmente supera, assim, e faz a balança comercial do Brasil ser positiva. Se não fosse o agro, não estava, assim, ó, totalmente ferrado. é. Eu acabei caindo de paraquedas de trabalhar com mídia do agronegócio, né? Que hoje é o que eu principalmente faço. E, e aí você percebe isso, cara. Você vê, pô, estão falando tudo isso, tá? Mas, cara, a hora que eu olho para cá, eu vejo, tipo, a quantia de valor que tem aqui, cara. Por isso que eu sou otimista até, porque eu vejo, pô, falam tanta besteira não, mas falam tanto coisas negativas que vai dar errado, que o Brasil vai não sei o quê. Mas, cara, olhando para cá, veja quanta coisa boa que tem aqui, né? Que a gente pode se aproveitar de alguma forma. Então, cara, eu sou É, muito de acordo. o problema é o Brasil, o problema, na verdade, é o caminho que a gente está tomando, né? O Uhum. Brasil está sempre flertando com o abismo, né? E a gente está com. Até o Primo Rico fez um vídeo muito bom esses dias, cara, muito bom mesmo, assim, explicando que o cenário e os dados eles parecem que estão todos muito bons, assim, mas
os indicadores que realmente importam, né, que são os indicadores que mostram o futuro do Brasil, eles são muito sombrios, cara, muito sombrios. A gente está com uma taxa de juros alta, assim, ó, muito alta mesmo, totalmente sufocante. A gente tinha que estar com uma taxa maior ainda para compensar a cagada que a gente está fazendo para o futuro. A gente não está com uma previdência, cara, que não tem... Aquilo ali sim é um problema grande. Tá? Aquilo ali, cara, tem que entrar alguém querendo resolver para resolver. A gente tem uma dívida do país que eles não pensam nem um pouco, e ali era fácil de resolver, né? Tinha que só mexer um pouco para a dívida parar de crescer, pelo menos, né? E ali ninguém quer resolver. Mas a previdência, cara, e aí a gente pode ir para aquele assunto de investir, porque a galera não vai mais se aposentar. Não vai ter dinheiro nem para pagar quem já tá ali. Total. E, cara, até como você falou das 2h30, eu não sei como que tá o tempo aí, Cara, vamos mas... tocar até as 3, cara. Tá? Vamos fazer assim, para pegar um rumo da gente, que eu sei que a gente vai levar um tempo nesse assunto. No primeiro vídeo a gente falou sobre mais a parte, assim, até comportamental, né? De como que alguém pode começar a guardar, se faz sentido, se não faz e tal. A parte de investir, cara, porque aí lembra que eu falei do meu pai, né? Até eu convencer meu pai que é possível você comprar um pedacinho de uma empresa. Cara, foi um tempo. E eu acho que muita gente, ainda em 2026, se você fala, pô, você pode ser dono de um pedaço daquela empresa. Ou até outra coisa que eu me interesso, o mercado cripto. Ah, você pode, um pouquinho do teu patrimônio, você ter isso aqui. Para muita gente ainda é... E outro ponto, para abrir essa conversa, eu conheço quem tem, assim, uma renda boa, quem ganha dinheiro, e que eu já entrei nesse assunto de investimentos, e eu não acho que a pessoa está totalmente errada, mas assim, geralmente o que a pessoa falava, por que eu vou investir para ganhar 1% ao mês, se eu posso, comprar um carro e vender esse carro, se eu posso... Entende? Outras formas de movimentar, só que é outro papo, né? Para quem tem dinheiro para fazer isso. Mas entrando nesse assunto dos investimentos, e já da minha parte, hoje, como eu não estou há muito tempo construindo algo, eu ainda estou, cara, basicamente é renda fixa e um pouquinho de cripto. Geralmente eu divido assim, do que eu separo para mim, né, guardar, que não é o meu custo do mês, cara, renda fixa, renda fixa, renda fixa e um pouquinho de cripto. Atrás eu já tive antes os fundos imobiliários, já tinha comprado umas ações e tal, só que eu vi que eu estava talvez flertando com um negócio que não fosse a hora ainda. E aí o papo da reserva de emergência, eu muitas vezes iniciei, quebrei. Iniciei, tirei. Iniciei, tirei. Daí eu falei, não, cara, agora enquanto eu não montar um negócio robusto aqui, eu não vou me interessar tanto por outras coisas, para ir atrás de uma ação, para ir atrás... E daí, para dizer assim que eu vou também brincando com algo um pouco diferente, o que eu faço é comprar umas cripto, porque eu gosto bastante, eu acho legal. Conheço pessoas que também se interessam, e digo como eu converso sobre isso, eu sou num nível muito pequeno, mas um bitcoiner, né? Eu tento guardar meus bitcoins aqui, então... Mas é basicamente isso, cara. Eu não sei se faz sentido tanto essa pergunta, porque o teu canal você é totalmente transparente, mas para quem veio até aqui, tipo, o cara vai começar, o cara entendeu o que precisa começar, tipo, o que ele vai fazer primeiro, sabe? E Tá. a resposta vai começar com reserva de emergência, provavelmente, mas a partir disso, né? Sim, cara, a reserva de emergência com certeza é importante, mas vou te dizer que nunca foi o meu foco principal. Ah, é? Nunca foi, cara. Não sou contra a reserva de emergência, eu acho que tem que ter, até porque a maioria não tem renda passiva pingando. Hoje eu não tenho quase nada de reserva de emergência, porque eu tenho um fluxo de caixa entrando de R$2.000 e poucos ali todo mês, que vai me salvar se eu ficar desempregado, se vai acontecer qualquer coisa comigo. Ah, e se precisar de um montante maior? Cara, fundo imobiliário e ações tem um D+2, né? Em 2 dias eu posso resgatar. Ah, mas se tiver negativo? Aí a gente já tá apelando demais, assim, né? Vendo então o que tá tá positivo. Ah, e se não tiver nada positivo? Cara, eu vendo no negativo mesmo, mas tu tá vendo? Tem
várias opções, várias coisas para mim fazer antes de levar um prejuízo, né? Tem o fluxo de caixa entrando, os dividendos, dá para vender alguma coisa no positivo, tem alguma coisa de renda fixa para resgatar, mas a reserva de emergência não é o meu foco principal aqui. Eu acho que a gente tem que, mesmo com pouco dinheiro, ir investindo e montando uma carteira. Eu sou favorável a isso, porque se tu é para perder, se tu é para te afobar e fazer cagada, que faça com pouco dinheiro. Então tem que iniciar mesmo com o pé na porta, meu ponto de vista. Já inicia comprando uns 3, 4 fundos imobiliários, umas 3, 4 ações. Não, cara, não começa com montantes grandes. Acabei de falar que tem ação por 4 pila. Klabin, cara, baita ação ali, preferencial, tu compra ela com 13,70, né? Tu pode comprar a Itaúsa, que é uma holding que controla o Banco Itaú, cara. Tá R$12, né? Banco do Brasil, mais de 500 anos de história, R$19 por mês. Então, compra umas 3, 4 açõezinhas do Banco do Brasil, compra umas 3, 4 cotinhas de um fundo imobiliário, e depois, quando tu montar uma carteirinha com uns 10 ativos, compra 2, 3, 4 cotinhas, 2, 3, 4 ações de cada uma mesmo, e monta uma carteirinha com os 10 ativos. E aí tu vai olhando todo dia lá no teu app, que eu sei que tu vai ficar curioso, porque tu começou a investir agora, né? É para te ficar curioso e ver mesmo como é que funciona, né? Cara, com R$300 tu monta uma carteirinha com 10 ativos com fundo imobiliário e ações. Tenho certeza, tá? E aí tu vai lá todo dia dar uma olhadinha. Aí tu vai ver a dinâmica do negócio, tu vai ver que tu comprou a ação do Banco do Brasil a R$19 naquele dia. Agora, de repente, tá a 12. Filhão, perdeu R$7 por cota, entende? Só que na outra semana, de repente, ela tá 22. Olha só, cara, já valorizou R$3 por ação, né? Daqui a pouco, no mês que vem, tu vai receber uns 50 centavos de proventos, 10 centavos do MXRF11, 15 centavos do outro fundo imobiliário lá, daqui a pouco uns R$2. E aí tu vai sentindo a dinâmica do negócio. Pior cagada, tá? O cara tem um terreno aí, vendeu por 150 mil, e aí ele quer investir tudo numa vez. Fez cagada. E isso é a porta de entrada para fazer cagada, entende? Então começa com pouco dinheiro. E não espera ter muito dinheiro para começar a investir, entende? Porque o que acontece? O cara foca só na reserva de emergência. Junta uns 200 mil de reserva de emergência, agora eu vou começar a investir. Aí o cara compra uma açãozinha lá, comprou Klabin a 3, na outra semana tá a 10. Porra, cara, vou comprar tudo em Klabin. Tira os 200 mil que ele juntou na reserva de emergência, e aí tu percebe, o cara brilhou o olho. Ele conheceu agora o negócio. E aí ele vai tirar toda a reserva de emergência para comprar Klabin, porque ele acha que só vai mais subir. Cara, é a fórmula perfeita pro fracasso. Então, o meu ponto de vista, logo quando fizer a reserva de emergência, ou até antes, cara, monta a reserva já investindo, entende? Só que com pouco dinheiro. É para começar a investir com pouco, porque quando tu tiver muito, tu vai te ludibriar com a valorização, ou tu já vai começar a investir e vai tomar uma lapada de início. Porque bolsa de valores não é brincadeira. Bolsa de valores não é brincadeira. Tu investe em grandes ações, em ótimos fundos imobiliários, com galpões logísticos, cara. Cara, é um negócio que move o país, são as empresas e são os investimentos, né? Essas americanas aí, esses grandes shoppings, tudo locado para fundo imobiliário. Ninguém tem prédio próprio. E tu tem a oportunidade de ganhar os aluguéis desses negócios, né? Através dos fundos imobiliários. Só que tu tem que entender primeiro a dinâmica do mercado. Tu tem que saber que a cota é flutuante, pode perder como tu pode ganhar dinheiro. E eu acho que o principal ali é saber que bolsa de valores é para longo prazo. No longo prazo, quase ninguém perde dinheiro, a não ser que só investe em porcaria. Porque se tu montar uma carteira diversificada, vai ter coisa que vai dar ruim, vai ter coisa que vai só ficar ali, não vai te dar dinheiro, e vai ter coisa que vai dar muito bom, entende? Sim. Então, meu segredo é esse. Começa logo. Cara, legal. E, cara, não fica só na reserva de emergência, não. Começa a investir com pouco, que a melhor coisa é aprender com pouco dinheiro. Aprender com pouco é cagado. Eu até repenso, porque hoje, como eu falei, hoje o que eu tenho, assim, é renda fixa, Bitcoin e shitcoin. O dinheiro que eu guardo é isso. Já teve uma época que eu fiz exatamente o que você falou. Cara, com R$50 eu já comprava 2 tipos de fundo imobiliário diferente. Para os meus pais, que eu ajudo eles lá a escolher, desde o comecinho a gente foi já pulverizando, não sei se é a palavra, diversificando, né? Uhum. Tipo,
que nem eu falei, compra uma Klabin, compra não sei o quê, compra não sei o quê. Até para fazer eles entender, você tem um pedacinho desse, você tem um pedacinho desse. A hora que virar o mês, você vai receber um centavinho desse aqui e daquele ali também. Eu acho que é um bom jeito de se educar, né? Eu Olha só, Renato. tenho. Olha só, Renato. Não, Desculpa por te manda lá. interromper, cara, porque essa aí é boa. Cara, olha só. Não tô te julgando, tá? Uhum. Vou falar o que eu acho como investidor, que a experiência que eu tenho. E acho que eu tenho mérito em falar pelo que eu construí, assim. Que eu não sou um cara que nasci com 300 mil, não, né? Tu ensinou os teus pais a investir certo e tu tá investindo errado, no meu ponto de vista, tá? Por quê? Porque tu foi conservador, tu quis mostrar o melhor dos investimentos para os teus pais e tu quer ter sorte nos investimentos, né? Cara, shitcoin e criptomoeda, cara, é um negócio assim que Uhum. é a exceção e não a regra, né? Você tem Bitcoin? Tem, Tem. mas, cara, é 2% do É, patrimônio, eu acho que né? o meu deve ser uns 5, O que eu sete quero, por o que eu cento. quero que as pessoas entendam assim, ó, criptomoeda é a exceção e não a regra. O que é a Uhum. regra no mercado? A regra é que todo mundo que destinar uma parte dos investimentos, construir patrimônio aos poucos, no longo prazo, vai ficar rico. Ou vai mudar de vida, ou vai ter uma boa renda passiva. Fato. Isso é regra, tá? O que é a exceção? Vai ter o cara que vai comprar uma ação, vai supervalorizar e vai ficar rico, ou vai ganhar uma puta grana. O cara que vai investir numa shitcoin, ela vai explodir. Isso é exceção da exceção. Não, Uhum. eu não conheço ninguém que ficou rico, e se apareceu é um youtuber lá que provavelmente perdeu muito dinheiro, e daí quando ele ganhou ele saiu falando, né? Quando ele Exato, exato. perdeu ele não falou nada, né? Então, para mim, criptomoeda é Bitcoin, pela questão de reserva de valor e pela tecnologia envolvida. Outras criptos, para mim, As se eu- outras, elas se chamam shitcoin por um motivo, né? é É lixo, né? shitcoin por um motivo. É lixo. Mas, cara, a regra é essa, né? Eu acho que tu foi, assim, ó, muito certeiro em ensinar pros teus pais isso ali, mas é isso ali que tem que levar pra ti. Ainda mais que tu tem a faca e o queijo na mão com 23 anos, cara. Eu É. comecei com 26, né? Então tu já tem 3 anos, cara, de vantagem sobre mim ali. E, cara, não tem como dar errado. Com essa tua idade e com essa tua mentalidade, né? É só a questão, acho que, de não dar all-in, ter os investimentos, já que tu quer empreender e eu vejo que tu tem essa sede. Empreende, faz tudo que tu precisa fazer. Não deixa de fazer nada, cara. Faz o teu curso técnico se tu quer fazer, abre a tua lojinha se tu quiser, empreende no digital, investe na tua câmera, sai com os amigos. Não deixa de fazer nada. Eu não deixei de fazer. Mas, cara, a parte dos investimentos aqui, ó, tem que ter. Porque quando tu olhar para trás daqui 10 anos, tu vai agradecer e muito por tu ter feito isso. Não tem, entende? Não tem como isso te prejudicar de alguma forma, Sim. né? Eu tenho uma pessoa bem próxima na família que investe, sim. Aliás, que guarda grana há um tempo e, cara, até onde eu sei, desde a última vez que eu conversei com ele, ele tem, tipo, tudo em renda fixa. E a gente já conversa há um tempo de, cara, quem sabe, só dando pitaco, né? Já que às vezes a pessoa abre esse assunto, né? Então a gente vai conversar sobre esse assunto. Tipo, quem sabe compra aqui um fundo imobiliário. Mandei teu canal para ele. Falei, ó, assista o canal desse cara aí, vê como que ele tá fazendo. Porque o que eu pensei? Eu acho que essa coisa de você começar já se expondo, já comprando um MXRF11, já comprando uma Klabin, já comprando não sei o quê, e entendendo, é bom, porque daí, por exemplo, essa pessoa que eu tô falando tem uma boa grana guardada ali, que eu sei que tem, mas, tipo, uma pessoa que mesmo tem um patrimônio legal ali e tem um receio de investir, tem um receio de se expor, que quem sabe se ao longo do tempo fosse vindo gradualmente feito, né? Tipo, de vez em quando já vai lá e já compra, de vez em quando já teria o conhecimento e não teria esse receio, né? Eu acho que ele entende perfeitamente que não é arriscado, que você comprar uma boa empresa, você não corre um risco tão grande. Ainda mais quando você diversificar, né? Ainda mais quando você mas é mais essa questão do costume, né? Acho que você. Acho que o livro do Pai Rico, Pai Pobre fala disso, inclusive, de você acostumar. Muitas vezes, financeiramente, aquilo nem está fazendo sentido, mas você já vai se treinando para seguir aquele caminho, né? Eu acho que tem um pouco É disso. mentalidade, Renato, e assim, ó, a gente só tem medo, pode ver, para tudo na vida, né? Normalmente a gente só tem medo do que a gente não conhece ou não tem confiança, né?
Então eu também, cara, quando eu fiz a minha primeira transferência para investir na Bolsa de Valores, eu fui tremendo, né? E aí veio a Covid, o valor do meu patrimônio caiu pela metade. Só que, Cara, cara, até que caiu pela metade, meu patrimônio eu já tinha estudado até naquela uma semana. E eu, como eu disse para ti, eu tenho plena confiança nos meus investimentos porque elas são empresas, né? Quando eu compro títulos do banco, quando eu compro títulos do governo, eu sei que são títulos, né, de um governo que pode imprimir mais moeda, que vai ser a última instância de calote nos títulos, vai ser isso, né? Antes disso, eles vão criar mais imposto, eles vão imprimir mais dinheiro, eles vão taxar mais as empresas, vão fazer o caramba. Daí, em último caso, eles vão dar uma moratória e não vão pagar os títulos. Mas títulos do governo normalmente é o que há de mais seguro sim. no país, né? E as empresas também, porque a gente precisa do serviço, precisa consumir, não tem como viver, né? Sem tomar uma água numa empresa de saneamento, sem ligar a luz, não tem como, tem empresa de energia, né? Não tem como, como é que tu vai comer se não chega tudo empacotadinho na tua casa, né? Então a Camil, que é uma empresa de setor alimentício, né? Vai abastecer teu carro, tem as empresas ali, a Shell, tem a empresa do Ipiranga, que é a Ultrapar. Então, isso tudo a gente precisa. E a gente só confia no. A gente só tem segurança no que está investindo quando a gente confia e conhece. Então, eu, cara, totalmente seguro com meus investimentos, né? Eu gosto de diversificar e eu entendo que no longo prazo é isso ali que vai me salvar. Tive muito investimento que deu ruim, mas tive muito investimento que deu bom. E, cara, a média é o que faz o negócio, né? Funcionar. Sim. E Não, eu acho que a total, galera cara. tem que investir, cara. Não tem muito o que fazer, não tem fórmula mágica. Tem que ir pra cima. Eu acho que uma pergunta rápida, assim, acho que no Brasil tem crescido bastante o número de investidores, né? Mas é Uhum. abaixo de, por exemplo, comparado aos Estados Unidos, é bem abaixo, né? Nossa, Das Estados pessoas que se Unidos. expõem. Estados Unidos, mais de 50% da Pois população é. investe em bolsa para aposentadoria, né? Uhum. E no Brasil é menos de 5%. Imagina, Menos de a 5%. diferença cabulosa, É. né? E ainda mais que, cara, a gente tem uma economia, né, fragilizada, uma previdência quebrada, só que ninguém disse, e vão ter que tocar nessa ferida daqui a um tempo de novo, né? Já tocaram por várias vezes, botaram a idade, aumentaram a idade, então vão ter que tocar nessa ferida de novo. A gente tem uma economia frágil, estão esperando o quê para começar a investir? Entende? Uhum. Então, lá nos Estados Unidos, né, que é uma mega economia, um sistema confiável, né, um sistema econômico confiável, 50% da população investe sem medo que o governo vai quebrar. E aqui, menos de 5% investe sabendo que o país está ferrado. Então, tem Algo tá alguma errado, coisa né? aqui que não está batendo. Entende? Exato. É falta de interesse pelo negócio. E a galera, para ter interesse, vai ter que sentir o negócio apertar. A galera, eu não tô Sim. vendo isso. Não tô vendo isso. Todo mundo tá levando muito no oba-oba, sabe? Ah, eu tô com a minha carteirinha assinada aqui, tô contribuindo pro INSS. Não, isso aqui não vai quebrar, o governo vai dar um jeito. Na Grécia quebrou, né? O sistema europeu lá o euro teve que socorrer, né? E Caraca. teve outros países aí que quebraram, tiveram que pegar dinheiro da previdência privada para socorrer o sistema público, né? E aí muita gente que estava ganhando um valor é reduzido, muita gente que estava para se aposentar jogam lá para frente. Às vezes a aposentadoria vem para os familiares porque a pessoa morreu, né? E não deu tempo de receber. Então, cara, a galera tá Doideira, né? esperando o quê para começar a investir, né? Não, Sim. não tem mais, não dá mais para esperar. Cara, não, total, acho que é isso. E até agora, chegando mais perto do tempo, simplificando ao máximo, mais ainda, né? Uhum. Eu hoje tenho um Banco Inter, que é o que eu uso para praticamente tudo. Você, se não me engano, tu investe pelo Nubank, né? E pela XP, tenho E duas pela coisas. XP. Uhum. Aham. E, e eu acho que é o tipo de coisa que também, quem quiser saber mais, é só entrar no teu canal que, pô, vai ter lá vídeo de monte para isso. Uhum. Mas se eu fosse falar pro meu pai agora, igual eu falei, para ele que nunca se interessou tanto e tal, cara, é um Banco Inter, é um Nubank, ou já vai para uma corretora, tipo, que é uma dúvida que eu mesmo tenho. Eu mesmo, Uhum. eu tô usando o Inter ali, mas é uma dúvida genuína, cara. A hora que eu for começar a falar, não, vou voltar a comprar uns fundos imobiliários, vou voltar a comprar umas ações, tipo, aonde que eu poderia ir? Cara, dúvida pertinente demais, e eu vou falar um negócio que é totalmente fora do consenso, tá? Eu invisto pelo Nubank e pela XP. Hoje, se eu começasse a investir hoje, eu começaria a investir num bancão. Investiria Uhum. pelo app do Banco do Brasil. Ah, é? Por quê? Porque, cara, uma instituição com mais de 500 anos de atuação, né?
Antes, quando eu comecei a investir, há 6 anos atrás, não tinha, era só fintech. Não existia comprar uma ação por um bancão. O Uhum. app nem dava essa disponibilidade Não, de não. produto, não tinha, né? Hoje, se tu baixar o app do Banco do Brasil, do Santander, do Bradesco, que são os bancões inquebráveis do Brasil, todos eles têm e funcionam do mesmo jeito, corretagem zero, né? Então, antes a gente não tinha por onde investir nessas empresas maiores. A gente tinha que ir para fintech, Banco Inter, Nubank, Rico, XP, né? E eles se consolidaram e cresceram por causa disso, né? Hoje, cara, todas elas são consolidadas. A segurança do Nubank é a mesma do Banco do Brasil, tranquilo, né? Só que o Nubank não tem agência, né? O Banco do Brasil tem uma agência em cada cidade. Então, se tu ficar preocupado, né, tu tá falando pro teu pai começar a investir, pro cara que tá começando agora. Cara, vai para uma instituição grande. Não precisa Uhum. investir pelo Nubank que tu não tem um gerente para conversar. Investe, baixa o app Boa. do Banco do Brasil, vai lá no gerentão do Banco do Brasil, se tu quiser, com um atendente lá, ó, quero começar a investir. Ou não quer conversar com ninguém. Baixa o app, faz lá o questionário que toda instituição é obrigada a fazer e comece a investir por um bancão. Tu vai se sentir mais seguro, né? Antes a gente investia pelas fintechs porque não era corretagem zero. Corretagem é uma taxinha que tu paga, hoje ninguém mais cobra, a galera nem sabe mais o que é. Mas antes, quando tu comprava uma ação em fundo imobiliário, por cada compra tinha que pagar uma taxinha, né? Uhum. Hoje nem bancão não está cobrando mais. Então hoje eu, Evandro, se começasse a investir, começaria por uma instituição grandona. Um Banco do Brasil da vida aí. Tô até pensando em transferir meus investimentos, talvez, para um bancão. Porque quem tem cu tem medo, né, cara? Vai saber, né? O cara tá aí numa fintech, não tenho ninguém para conversar, pô, o dinheiro da minha vida tá ali. Então, cada Uhum. vez mais eu me preocupo com isso. Longe disso, o Banco Inter tem um balanço sólido, acompanha essas empresas. Nubank tá dando, cara, lucro a porrada. É 3, 4 bi de lucro de dólar por trimestre. Não tem Caraca. desconfiança nenhuma. Mas eu não consigo, sabe? É só o digital. Atendimento excepcional, tal. Tem ultravioleta, tem uma pessoa que conversa comigo na hora, se quiser. Não é Uhum. nada disso. Eu tô falando pro cara que tá começando, e até para mim agora, né? Cara, é legal tu ter esse atendimento, essa agência na cidade, né? O cara sente um pouco de falta disso, tanto é que o Nubank tu vai investir uma porrada de grana para abrir agências, não é agência, eles chamam de outro nome, mas para ter polos no Brasil inteiro. Uhum. Por causa disso. A galera que tem mais grana, eles querem pegar esse público de alta renda, tá sentindo falta disso. Ter uma Sim. agência para reclamar. Pô, sumiu o meu dinheiro, cara, cadê? Entendeu? No app Uhum. tu fica no escuro às vezes. Sim. E por isso que eu digo, pro cara que tá começando, pro cara que tem um patrimônio relevante e não quer ter medo, cara, procura um bancão aí, não precisa investir em fintech. Antes a gente não queria pagar corretagem, né? O app era melhor. Hoje em dia o Banco do Brasil tá dando uma surra no Nubank aí pelo app. Os serviços de cartão de crédito para quem tem grana também, um valor alto, que nem o Nubank dá ultravioleta aí para quem tem mais de 50 mil reais investidos. O Banco do Brasil dá isso aí também, dá cashback, dá tudo isso aí, cara. Então, procura uma instituição grande aí, era o que eu faria hoje. Porque todas Mas. elas disponibilizam, né? E aí tem outras opções, né, tipo uma Inco da vida e tal, que eu tô bem interessado, inclusive. Uhum. Mas que aí, quem sabe, para quem veio até aqui e quiser saber, vai lá no canal do Evandro, porque são opções bem interessantes. Esses dias eu tava vendo um vídeo, cara, tem vários Cara, modelos, eu ganho tem um uma grana ferrada, rendimento, cara. Eu ganho, bacana, né? eu ganho uma grana ali da Inco ali. Eu tenho 22 mil reais investidos na Inco, cara. Eu ganho quase 300 reais por mês, cara. É todo É mês ali acima da média, né? 1,5%. Só que Uhum. tem que cuidar, né? Eu já fui parceiro deles, hoje a gente tá dando uma pausa, eu fui 1 ano e pouco parceiro deles. Ganhei dinheiro para gravar conteúdo para eles e tudo, mas eu sigo investindo, gosto deles, não falei porque eu ganhei para fazer isso, é porque Sim. realmente eu só mostro no canal o que eu confio, o que eu uso. Então até hoje eu invisto na Inco, né? Sempre dedico um aportezinho ali, mas tem que cuidar, galera, porque lá tem CRI, que é top demais, é investimento sem pagar imposto, paga mais de 1,5% ao mês, só que tem garantias, não tem FGC, tem vários métodos de pagamento. No início era só juros mensais e parcelas amortizadas, ou receber tudo no final. Hoje tem vários tipos. Tem até investimento lá que tu recebe, cara, é um fluxo projetado que eles chamam, né? Uhum. Tu investe, ele tu não sabe quanto é que tu vai ganhar no final. Então tem vários tipos de investimentos lá agora. Tem coisa boa,
mas nem podia estar falando isso aqui, mas tem coisa ruim também. Sim. Tem coisa ruim. Você aumenta um pouquinho o risco, né? Você vai ter acesso a coisas melhores, mas tem que ter cuidado porque você está aumentando um pouco o risco, né? Eu digo assim, a Inco é legal, né? Recomendo, né? Tem outras plataformas de investimentos, mas aí já tem que cuidar. A Inco eu sei que tem todas as regulamentações, né? Paga direitinho, já estou há mais de quase 2 anos investindo por lá. Não, por incrível que pareça, eu não tenho nenhum investimento em atraso, mas tem casos ali de inadimplência, né? Que a galera não está recebendo e aí tem que contatar a empresa, tem que adicionar garantia, o investidor ficar sem receber por um tempo, talvez até perca o dinheiro, acontece, né? Então, tem que ficar de olho se tu quer investir nessas modalidades mais arriscadas, em prazo, né? Para te investir e não querer dinheiro amanhã e ficar reclamando depois. Cara, tava tudo ali. As informações estão todas lá. Mas a galera tem que saber avaliar. Então, fica de olho no prazo, fica de olho nas garantias e em que tipo de investimento é. Para investir por lá tem que entender um pouquinho mais. Sim. Mas dá para ganhar puta grana. É o que eu falei, quem sabe vai lá no teu canal, pesquisa em outros lugares também, né? O YouTube tá aí para isso, mas talvez já seja um passo para quem já sentiu um pouco mais de como as coisas funcionam, Com certeza, a Inco é para depois da bolsa, cara. É para depois da bolsa. Né? Tu tem que saber muito bem, porque senão tu, realmente o risco de perder o dinheiro assim acontece. Eu tô há quase 2 anos investindo, não tive nenhum projeto com problema, mas eu tô sempre lá de olho. Eu olho as garantias, eu olho que empresa que é, né? Eu olho, cara, eu faço um raio-x e até agora deu tudo certo. Mas enquanto a poupança paga 0,5%, a Inco chega a pagar até 1,5%. Até mais, teve mês que eu ganhei 1,63, cara. Sabe o que é isso? É uma brutalidade. E muitas vezes sem imposto ainda. Né? Então é 1,5 limpo. É loucura. É insano, assim. Muito bom. Cara, top. Eu acho que, pelo menos do que eu tinha em mente, cara, bem respondido. Não sei se você tem mais algo assim que você lembrou, que acha que é legal, cara, para quem veio nessa pegada desse assunto de hoje, assim. Cara, é o que eu falei desde o início, assim, que eu falo sempre no meu canal, cara, a galera tem que começar a investir, porque o brasileiro parece que não tá preocupado com o negócio, né? A gente tá com a economia totalmente ruim, previdência quebrada, e a galera só tá trabalhando como se, né, não tivesse acontecendo nada. E eu que acompanho, eu posso dizer, tem muita coisa acontecendo, né? A galera que ganha pouco tinha que estar mais preocupada do que quem tem dinheiro, porque quem tem dinheiro não precisa se preocupar, cara. O cara que precisa se preocupar é o cara que tem pouco dinheiro, porque a nossa vida é curta, cara. Se tu... Bom, tu já quebrou um negócio, tu viu, né? E tu é novo ainda, deu sorte. Mas, cara, se tu perder 10 anos da tua vida, meu querido... A gente começa a vida depois dos 18, financeiramente falando, né? Ou 16. Eu comecei a trabalhar com 13, pô. Tava nem no ensino médio, já tava me ferrando trabalhando. Né? Por isso que eu comprei carro cedo, fiz a minha casa cedo, e hoje eu consigo viver com menos, porque eu já fiz tudo que eu tinha para fazer e sosseguei o meu facho, né? Eu não fico gastando dinheiro com idiotice, procurando coisa para gastar dinheiro. Isso pobre não pode se dar ao luxo. Compro minhas coisinhas na Shopee, cara, tenho o meu carrinho para andar, tenho o meu teto para morar aqui debaixo, saio comer minha pizza, eu faço tudo o que eu posso fazer e, cara, eu consigo gastar o que eu posso gastar, entende? Então, a dica é essa, cara, não espera para começar a investir, não. Já devia ter começado, mas o melhor dia era ontem, hoje ainda segue sendo um bom dia, né? E faz a carteirinha diversificada, não fica só na reserva de emergência. Tudo certo, se tu quiser ficar na renda fixa, tem gente que não é pro mercado de renda variável. A gente não chegou a comentar sobre isso, a gente pode comentar no próximo vídeo com mais tempo, mas tem gente que não é pro mercado de renda variável. Fica toda hora preocupado, abrindo app, nem trabalha direito porque acha que tá perdendo dinheiro, né? Então, dá para se aposentar também com renda fixa, isso é um tema para um outro vídeo, mas dá para ganhar dinheiro se aposentando com renda fixa, bons rendimentos e renda fixa mensal também. Não precisa ir para a bolsa, não. Só que faça alguma coisa. Cara, coloca dinheiro na poupança, mas não bota dinheiro só em besteira. Né? Eu acho que a pegada é essa. É construção de patrimônio e parar de gastar dinheiro com idiotice aí que a galera muda de vida. O que a gente não pode é ficar botando desculpa no preço do tomate para não investir. Isso aí tem que parar, cara. Tem que parar com esse negócio aí que ele vive com 800, com R$1.000. As minhas despesas mensais básicas, né? Luz, internet, comida é 800. Mas, cara, claro que eu posso me dar o luxo de gastar 1.200, 1.500 por mês, que eu não gasto nem metade dos meus dividendos ainda. Imagina. Né? Então, é uma construção, cara. Não nasci
chegando assim. E vai ter muita gente que vai dizer, pô, o cara tem 300 mil e aí tá se achando. Cara, não é que realmente eu dou valor porque não foi fácil conseguir chegar lá. Né? Bom Então, ponto, cara. E até finalizando, chegando nesse ponto mesmo, eu noto o quanto que é difícil a gente falar desse assunto no Brasil, não sei, cara. Que eu, às vezes, quando eu comecei aqui, quando eu chamei você, e daí quando eu vim gravar, e quando eu fiz um outro vídeo falando um pouco mais sobre esse papo de dinheiro, que eu gosto bastante, cara, eu sempre gostei da ideia de falar de dinheiro, eu me sinto um pouco mal de falar assim, eu invisto, porque às vezes vai passar essa mensagem de que, o cara mostrando ali que, sei lá, qualquer coisa, né? Mas, cara, isso deveria ser tão normal. Tipo, a pessoa conseguir guardar um pouquinho, conseguir construir alguma coisa, deveria ser tão normal, cara. E aí, às vezes, por exemplo, se você fala que tem 300 mil investido, as pessoas vão achar, porra, o Evandro tá se achando com os 300 mil. Cara, o ideal é que todo mundo tivesse 300 mil investido. Isso não era para ser algo fora da realidade, né? Infelizmente e aí quando eu posto vídeo lá no YouTube escrito assim, ele gasta 800 e tem 250 mil investido. Como eu entendo o algoritmo, eu vou deixar o 250 mil bem grandão para chamar atenção. sim. Mas, cara, a real é que isso não deveria ser algo, meu Deus, que infelizmente né? E a gente às vezes fica meio assim até de falar, mas, cara, estamos aqui para isso, né? Cara, e é Que isso, uma né? pessoa pense e, quem É que sabe, nem, é que nem eu evolua. falei, né, Renato? É uma construção, né? É 800 reais porque eu já não pago nem água, né, cara? Há 10 anos atrás, quando eu fiz a minha casa, antes de fazer a casa, eu furei um poço artesiano e comprei um compressor, né? Só isso foi um investimento de 5 mil reais na época. Só que em 10 anos isso já se pagou umas 10 vezes, né? Então eu não pago nem água. Total. E eu pago 160 reais de luz, com ar-condicionado, cara, tudo certinho, não passo necessidade não, galera. Pode ficar tranquilo, bem tranquilo, que a galera se preocupa muito comigo. Eu agradeço a preocupação. Tô bem nutrido, ó, galera, não tô passando fome não, tô comendo carne todo dia. Teve um amigo meu lá, um amigo que chegou no vídeo lá dos 800 e disse que eu só comia ovo e miojo, cara. Cara, eu como carne todo dia, cara, mas eu não como que nem um maluco, né? Como minhas 200 graminhas de carne ali e ainda entra junto nos 800, pô. Mas Total, é porque eu não pago água, né? A minha luz é baixa, né? Não tem uma TV tubo aí que gasta que nem uma geladeira. Então, cara, é uma construção. Não tem jeito, galera. Para viver tranquilo, tem que ser uma construção. É o poço que tu fura hoje para não pagar água no futuro, é a árvore que tu planta, né, para te poder sentar na sombra. A galera quer sentar na sombra sem plantar árvore, né? Pô, daí não tem, não posso ajudar. Eu ajudo, eu não faço milagre, eu sempre digo. Total, cara. Pô, bom demais, Evandro. Bom demais, agradeço mais uma vez. Eu só vou parar aqui porque eu acho que eu vou sair, mas senão, por mim, o papo ia mais longe. Cara, eu tinha que ter saído 2h30, mas o papo tava tão bom que, pô, vamos ter que marcar outras aí, que eu tô curtindo Vamos ter isso que aí, marcar cara. outras. Vamos ter que marcar outras.